Pode passar a palavra para ele. Feito essas considerações, passo a palavra ao relator, deputado Bacelar. Senhora presidente, senhoras e senhores parlamentares, hoje, finalmente, vamos apresentar o relatório da Lei de Responsabilidade Educacional. Foram anos de intensos debates e inúmeras audiências públicas. No caso específico desta comissão, foram meses de intensos debates, audiências públicas, seminários. Trabalhamos muito ao longo desse tempo. Analisamos mais de 21 propostas que tramitam na Casa sobre o tema. Conversamos com 2 ministros da Educação, com a equipe técnica do MEC, para elaborar um texto que fosse consensual e que atendesse tanto às expectativas da população quanto do governo. Só para que se entenda melhor a luta pela melhoria do ensino, se arrasta nesta Casa essas propostas pelo menos há 10 anos. Em 2006, a então deputada professora Raquel Teixeira apresentou um projeto de lei que estabelece critérios para a qualidade da educação básica e a responsabilidade dos gestores públicos. Nesse meio tempo, vimos surgir uma grande aspiração da sociedade brasileira, que se arrastava desde a proclamação da República. Então, há cerca de quase 130 anos, a sociedade brasileira exigia um Plano Nacional de Educação. Devemos lembrar aqui, até por eu ter a honra de ser conterrâneo dele, do trabalho de Anísio Teixeira na década de 30, chamando a atenção do Brasil para a necessidade de um Plano Nacional de Educação. E só fomos conseguir esse grande pleito da sociedade brasileira em 2014, depois de uma grande mobilização da sociedade civil, da academia, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, do governo federal que sancionou a lei sem nenhum veto. Há quem diga, inclusive, que só há um precedente na história do Brasil para uma mobilização tão grande, que teria sido a Constituinte. Então, nós, desta comissão, estamos, com a oportunidade em nossas mãos de atender a um reclamo da sociedade brasileira. Nós não podemos deixar naufragar essa oportunidade. A Câmara dos Deputados está sinalizando para a sociedade que nessa matéria está viva, que está lutando pela melhoria da qualidade do ensino. Na Lei 13.005, que instituiu o Plano Nacional de Educação, está lá na meta 20, na estratégia 2011, aprovar no prazo de 1 ano Lei de Responsabilidade Educacional, assegurando padrão de qualidade na educação básica em cada sistema e rede de ensino, aferida pelo processo de metas de qualidade, aferidas por institutos oficiais de avaliação educacionais. Então, nós estamos aqui atendendo a um imperativo legal e, inclusive, já estamos atrasados. Mas, além disso, para que o Plano Nacional de Educação seja implementado, é necessário, de um lado, uma fiscalização legislativa e do outro, uma mobilização da sociedade civil. Se faz necessário que a sociedade civil cobre a execução desse plano. Infelizmente,
nenhuma das duas alternativas está sendo colocada em prática. E o que é que eu quero chamar a atenção dos meus ilustres colegas de comissão? O Plano Nacional de Educação está sendo esfacelado. O plano, essa grande mobilização da sociedade brasileira está com seu óbito decretado. Nenhuma das metas do Plano Nacional de Educação foi cumprida. E nós estamos alargando os prazos. Não deu para fazer em junho, vamos fazer em setembro. E de setembro passa para 2015, e de 2015 passou para 2016. Nenhuma das metas. A começar pela obrigação de estados e municípios elaborarem os seus planos. E o que ocorreu foi um copiar e colar. O único tema que despertou o interesse dos deputados estaduais e dos vereadores foi a questão de gênero. Então, ou nós agora, e acho que a Lei de Responsabilidade Educacional pode ser esse instrumento, ou nós aprovamos um instrumento que coloque o Plano Nacional de Educação gradativamente em execução, ou esse processo de esfacelamento, que já está em curso acelerado, continuará e o Brasil perderá mais uma grande oportunidade de dar uma educação de qualidade para as suas crianças. Não é possível. A elite brasileira falhou na tarefa de educar o filho do trabalhador. E o que é pior, continua optando por uma segregação, por uma educação pública segregadora, E aí, com muito trabalho, nós estamos hoje aqui apresentando a vossas excelências este projeto, este relatório, e o relatório em linhas bem resumidas, o que é que ele traz? Primeiro, ele institui os padrões de oferta da educação de qualidade. O que é uma educação de qualidade? E nós não inventamos nada. São cerca de 25 itens que vão da titulação mínima de todos os professores a, por exemplo, a infraestrutura escolar com padrões construtivos adequados. Nenhum desses itens, invenção do relator, invenção de nenhum deputado, nem da consultoria da casa que tanto trabalhou nesse projeto. São exigências que estão contidas na Constituição Federal, na LDB e no Plano Nacional de Educação. Então, o ataque de que se exige diversos itens para serem cumpridos não pode prosperar, haja vista que todos eles estão previstos na legislação brasileira. E como eu citei Anísio Teixeira, vou citá-lo novamente. Já dizia Anísio que pior do que em educação, pior do que não ter a lei regulando, é não cumprir o que já está regulado. Então pronto, estão aí. São itens que a LDB exige, que a Constituição Federal exige e que o Plano Nacional de Educação exige. Sim, estão lá os padrões de ofertas. Para isso, a gente garante assistência financeira para os entes federados, cujos recursos vinculados à manutenção e desenvolvimento do ensino forem insuficientes para garantir a disponibilidade desses padrões. Coisa que já está na lei. Está lá, o custo aluno-qualidade. Então, nós estamos dando quais são os insumos necessários e onde encontrar esses insumos. Terceiro ponto, responsabilização dos governantes na implementação das metas do Plano Nacional de Educação. A assistência técnica da União aos entes federados que apresentem declínio na qualidade.
e a responsabilização do agente público, isto é, do governante, no caso de que, havendo os insumos, havendo recursos financeiros, ocorra retrocesso nos padrões de acesso à qualidade, nos padrões de acesso e qualidade da educação básica. Eu não posso admitir que um administrador, tendo lá os insumos que garantem uma educação de qualidade, tendo os recursos financeiros, tendo a assistência técnica necessária, que ocorra nesse município ou nessa unidade da federação um retrocesso injustificado. O exemplo mais fácil, apesar de não ser esse o mecanismo de avaliação. Como é que eu sou prefeito de um município, encontro no início da administração um IDEB, por exemplo, de 5,2 e 4 anos depois não houve terremoto, não houve tsunami, não houve uma greve que paralisasse todos os serviços, eu recebi os recursos e esse IDEB meu cai, está lá em 4,5, um retrocesso injustificado. Nenhum filho de classe média, os pais deixariam numa escola onde houvesse um retrocesso desse. Há, inclusive, nas justificativas para as DRUs, já a conversa dos agentes políticos que há muito recurso em educação e que, por isso, eu tenho ouvido líderes importantes nesta casa dizer que uma das coisas que precisamos ver é que está sobrando dinheiro na educação nos municípios. E como é que ocorre esse retrocesso injustificado? E aí, para que não tem esse caráter punitivo, a lei não tem nem pode ter esse caráter punitivo, a lei quer ser muito mais do que responsabilizar os resultados de gestão. Ela quer contribuir para melhorar os padrões de planejamento e aprimorar os mecanismos de gestão. Nós introduzimos um novo procedimento que está explicitado no artigo 7º. Então, ao longo dos seus 3 primeiros anos de gestão, o chefe do Poder Executivo submeterá anualmente à Câmara ou à Assembleia Legislativa e aos seus conselhos, ou Conselho Municipal de Educação ou Conselho Estadual, o relatório circunstanciado sobre o cumprimento dos dispostos no artigo 2º, onde a gente lista os insumos que são considerados necessários para um padrão de qualidade, evidenciando os êxitos e as dificuldades encontradas para a sua implementação. Temos que universalizar a pré-escola. No seu 2º ano de governo, o prefeito precisava colocar 16 mil crianças, 15 mil crianças de 4 a 6 anos, não conseguiu. Ele vai dizer, olha, quando eu cheguei na administração da cidade, essa cidade tinha apenas 5 creches. Eu já construí mais 5, temos 10. Não deu para atender, universalizar para a escola, mas ele está mostrando à sociedade quais foram os avanços e o que impediu dele cumprir aquela meta que estava explicitada no seu Plano Municipal de Educação. Então, esse relatório servirá como insumo para caracterizar o retrocesso injustificado. Então, nós vamos ter 3 anos para acompanhar o desenrolar da administração através da Câmara ou do Conselho. O que, se a Câmara ou o Conselho não se pronunciarem, isso também não será impedimento para que o Ministério Público entre com a sua ação. Então, senhoras e senhores deputados, em linhas gerais, é este o espírito do relatório, é isso que consta. Nós estamos dispostos aqui a
darmos um prazo para que os membros da comissão contribuam na elaboração do relatório final e mesmo que o Ministério da Educação, através de seus órgãos que estão lá e técnicos estudando e debatendo a questão, apresentem as suas sugestões. Mas o que quero chamar a atenção aqui do colegiado, como um apelo para que a gente consiga nesse país uma educação pública de qualidade, é que a gente não deixe naufragar essa oportunidade. A Câmara está mostrando à sociedade que está preocupada com o Plano Nacional de Educação. A Câmara está mostrando à sociedade que está caminhando na direção de dar ao gestor público e à sociedade os instrumentos necessários para uma educação pública de qualidade. Nós não podemos continuar terceirizando as responsabilidades na educação brasileira. Quem é o responsável por uma criança, um jovem de 14 anos, ainda se encontrar matriculado, frequentando a escola e ainda continuar analfabeto? A sociedade precisa, saber quem é o responsável por isso. Quem é o responsável por num país que é a 8ª economia do mundo, por uma escola pública que não consegue alfabetizar as suas crianças. Só isso, só esse fracasso já justificaria uma lei de responsabilidade educacional. Era isso, senhora presidente. Obrigado, deputado Bacelar, o relator deste projeto tão importante da nação. Bom,